Boa noite, irmãos. Graça e paz. Fico muito feliz por mais um mês da juventude. Hoje o dia está sendo incrível, está sendo muito bom. E fico feliz em poder hoje estar vindo aqui fazer a abertura do mês, sendo que ano passado a gente não pôde ter esse momento, que é tão incrível. Principalmente para mim é muito bom esse momento aqui. A gente vai estar refletindo hoje um pouco a respeito da grande comissão. Texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Mateus, capítulo 28, 18, 19 e 20. Então, nesse ano, no início desse ano, basicamente, no início ali, quase na metade, nós enviamos 2 missionárias para o campo. Uma está na Amazônia e a outra está aqui ainda, em Salvador mesmo, trabalhando na Cristolândia. E, por incrível que pareça, no meu aniversário, eu saí do trabalho e fui para uma reunião que teve na Igreja 2 de Julho, com o pessoal da Cristolândia. E lá, a gente conversou muito acerca de como estava o campo missionário aqui, de como as coisas estavam acontecendo por aqui. Então, eu acredito que Deus ele está querendo falar muito acerca de missões para a juventude. Tudo isso que aconteceu envolveu a juventude. As nossas missionárias eram 2 jovens. Quando eu fui convocado para a reunião, era uma reunião para jovens. Então, eu creio que Deus está querendo muito falar acerca de missões para a juventude e, através da juventude, para a igreja. E por isso a gente vai estar refletindo um pouco nesse texto, de Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. O texto diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão glorioso que podemos estar tendo na Tua presença, Pai. Te peço, Senhor, que esteja falando aqui ao coração de cada irmão. Te peço que esteja alcançando o coração de cada um aqui presente, meu Deus, falando grandiosamente, Senhor. Que essa palavra possa ser aplicada ao nosso coração, à nossa vida, e possamos sair daqui diferentes, enxergando o Teu chamado de forma diferente, vivendo a nossa vida contigo de forma diferente. Amém. Bom, geralmente, o texto da Grande Comissão, o que é mais lembrado dele é Mateus 28, 19 e 20. Até na embaixada, quando a gente aprende esse texto, que é a ordem do rei, a gente só aprende o 19 e o 20. Portanto, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você perguntar para Kevin, para Caio, para qualquer um aqui que foi embaixador, ele vai saber te dizer esse texto de cor. Que a gente sabia, ele de cor, a gente dizia ele todas as reuniões. Era muito massa isso. Só que a Grande Comissão, ela não começa aqui. Tem um verso antes, tem um verso 18. E muitas vezes a gente negligencia o verso 18 e ele tem uma mensagem muito importante também. Cada verso desse, na verdade, os 3, eles dizem coisas muito grandes, muito poderosas e são afirmações muito grandiosas para cada um de nós. São coisas que mudam a nossa vida cristã. E por isso, a gente vai pensar desde o 18 até o 20. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar, mas eu vou fazer o possível para ser breve e rápido. Primeiro, começa com uma ação. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo. O primeiro ato de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz antes de te comissionar, antes de te enviar, antes de te vocacionar, é se aproximar de você. O primeiro ato que ele teve, antes de te dar um chamado, antes de falar algo ao seu coração, ele se aproximou. Ele chegou perto. O Cristo que nós temos,
é um Cristo que está perto. O Deus que nós temos é um Deus que se aproxima. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, vai dizer justamente isso no versículo final, no trecho final. Deus está perto. Jesus está perto. Jesus se aproxima de você. Ele busca estar junto com você, ao seu lado. Quando você veio para o culto hoje à noite, Jesus veio com você o caminho todo. Ele está sentado agora, do seu lado, e aqui comigo, pregando para você e falando para você aí também, para você conseguir entender tudo tranquilo. E quando você for para casa, ele vai com você. Se você não for para casa, for para algum rolê, ele vai com você para o rolê e depois ele vai com você para casa. Amanhã, nessa segunda-feira, ele vai estar com você. Jesus está contigo o tempo todo. Jesus, ele se aproxima de você e ele vive a sua vida com você. Ele está 24 horas por dia contigo. Jesus, ele se aproxima de cada um de seus discípulos. E o que eu gostaria de pensar com mais força nesse trecho aqui é de quem Jesus se aproxima. A gente já sabe que ele se aproxima, a gente já ouviu várias vezes que o Espírito Santo habita em nós, que Cristo anda conosco, mas é bom pensarmos também de quem ele se aproximou no passado, para a gente ter mais ou menos uma ideia de quem ele se aproxima hoje, no presente. E a gente observa 3 caráteres aqui nessa passagem. Não nessa passagem, mas no conjunto da obra da crucificação de Jesus. A gente consegue enxergar 3 tipos de caráteres. O primeiro é o de Pedro. Pedro, todo mundo sabe, todo mundo fala, é um conhecimento geral e algo bem dito da igreja, quase um clichê. Ele era sempre o discípulo mais impulsivo, sempre aquele que tomava a frente, sempre aquele que estava se pondo à frente dos outros para fazer as coisas. Quando Jesus está indo para Cesareia de Filipe, ele pergunta: quem dizem que eu sou? E aí respondem, os discípulos todos respondem. Mas quando ele pergunta: e quem vocês acham que eu sou? Pedro toma a frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele sempre está tendo essa ação. E no momento da ceia, Jesus, ele fala: olha, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar, que eu vou ficar sozinho agora, e eu vou ser crucificado, vou morrer e tal, vai acontecer muitas coisas ruins comigo. E Pedro, ele chega e diz: não, eu não vou te deixar não, eu vou com você, eu vou morrer com você, eu vou até o fim. Jesus, te amo, estou contigo, você é meu parceiro, você é meu brother, vamos morrer juntos. Se vão te matar, vão ter que passar por cima de mim. Se vão pegar você, vão ter que vir pegar primeiro. Ninguém vai encostar um dedo em você, Jesus. Eu estou contigo e não largo. Jesus olha para ele e fala: olha, Pedro, então, tu vai me negar antes que o galo cante pela segunda vez. Ei, Pedro, nada, pai. Vou negar não. Você não está sabendo das coisas, Jesus. Eu vou ficar com você até o momento final. Eu vou morrer com você se for preciso. E a gente sempre toma Pedro como a pessoa das atitudes que fala e não faz. Mas uma coisa muito interessante que o texto vai dizer depois é que Pedro disse isso e todos os outros discípulos falaram a mesma coisa. Todo mundo entrou na fila para falar com Jesus e dizer: Jesus, não, rapaz, não vou te abandonar não, tá doido? Não, estamos juntos, até a morte, estou contigo. Todo mundo falou, João, Tiago, Bartolomeu, todos eles falaram com Jesus que não abandonariam Jesus, que estariam com Jesus, que não largariam a mão de Jesus por nada, que iam ficar com Jesus até a morte. Mas a gente sabe o que não aconteceu. E aqui a gente já tem 2 caráteres. O terceiro eu vou falar mais para frente. Pedro, o primeiro caráter que nós temos é o caráter daquele que se mantém por mais tempo. Jesus, ele é preso, ele é levado, ele é interrogado, e Pedro vai até ali. Quando chega na porta de onde Jesus estava, ele fica ali escondido, disfarçado, e as pessoas começam a perguntar se era ele, um dos discípulos de Jesus. E ele pega e fala: eu não, nem. Quem é Jesus? Não sei o que você está falando, não. E pergunta mais uma vez, ele nega de novo. E pergunta pela terceira vez, ele nega, o galo canta, ele se lembra e chora amargamente. Pedro negou a Jesus. E foi dele que Jesus se aproximou na grande comissão. Esse é o primeiro caráter que a gente vai ver aqui dos três tipos de pessoas que Jesus se aproxima. O primeiro é aquele que nega. É aquele que anda com Jesus, mas na hora de ser crente, nega. Na hora de, não, eu sou cristão,
sigo a Cristo, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, nega, não vai até o fim. O segundo caráter é o dos 10, dos outros 10 discípulos, que disseram que também iriam, mas quando começou a confusão, todos fugiram. Quando começou a confusão, todos abandonaram, todos largaram Jesus. As suas promessas valeram de nada. Eles disseram: Jesus, nós vamos com você até a morte. Quando os guardas romanos chegaram, levaram, eles caíram fora. Porque, não, pera ainda, pô, os caras estão aí cheios de lança, de espada, de tocha. Vai matar todo mundo, não tem condições de a gente fazer nada. Então, vamos ter que abandonar Jesus. E é deles que Jesus se aproxima. Das pessoas que o abandonaram, das pessoas que fugiram, das pessoas que no momento difícil, no momento de crise, caíram fora. O abandonaram, não estavam mais com ele. E o terceiro tipo de pessoa, que aqui é mais ou menos controverso, é o Judas. Judas, ele sempre é muito condenado por ser Judas, aquele que traiu Jesus, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas eu acredito que se Judas não fosse, como está escrito na Bíblia, o filho da perdição, se ele não fosse já predestinado para trair Jesus e ser aquele que seria melhor que não tivesse nascido, se não fosse tão asseverado sobre a história dele, o destino dele, talvez houvesse chance para Judas. Eu não sei, eu não estou afirmando isso, eu estou supondo que talvez. E por que eu estou supondo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o terceiro caráter dos discípulos aos quais Jesus se aproximaria. Daqueles que o traem, daqueles que o vendem por 30 moedas de prata. Eu estava conversando com Jéssica e ela disse que foi algo muito barato. Poxa, 30 moedas de prata é pouca coisa, né, Levi? Não dá para fazer muita coisa. Assim, quando ele voltou para devolver o dinheiro, ele deu o dinheiro para os fariseus. E eles pegaram, não aceitaram botar o dinheiro como oferta e compraram um campo, um terreno. E o terreno é até conhecido como campo de sangue. E o que acontece? O dinheiro que os fariseus deram para Judas era um dinheiro suficiente para comprar um terreno. Era um dinheiro suficiente para comprar um campo. Dá para fazer uma casa nisso. Dá para você comprar um lugar para você fazer uma casa. E hoje, eu estou trabalhando e tal, e a mentalidade do jovem que começa a trabalhar, a Fran me disse isso, é tipo, estou trabalhando, quanto custa para eu sair de casa? Quanto custa para eu ter as minhas coisas? Ou seja, o dinheiro ao qual Judas adquiriu vendendo Jesus era um dinheiro bom, era um dinheiro que dava para fazer muita coisa. Foi um valor que para a gente hoje pode não parecer muita coisa, mas era alto. Dava para comprar um campo, dava para construir uma casa, dava para fazer muita coisa. Eu estou dando esse exemplo porque foi o exemplo que veio na hora na minha cabeça, por causa da fase que eu estou vivendo. Então não foi pouca coisa. E esse é um dos caráteres dos discípulos aos quais Jesus se aproxima. Ele se aproxima daqueles que o negam, ele se aproxima daqueles que fogem, ele se aproxima daqueles que o traíram, daqueles que o venderam por coisas. E sabe o que é muito interessante a respeito disso? Que nós não somos diferentes de nenhum deles. Alguns aqui, às vezes, negam a Jesus. Eu não vou dizer alguns, vou dizer que nós, às vezes, negamos a Jesus. Nós, às vezes, fugimos de Jesus. Às vezes a gente abandona Jesus. Nós, às vezes, traímos Jesus. E é por pouca coisa. O que a gente traz Jesus não dá para comprar uma casa. Não dá para fazer lá um terreno para construir o lugar onde vai morar. A gente traz Jesus por muito menos. A gente abandona Jesus por muito menos. A gente nega Jesus por muito menos. Veja, os discípulos aqui eles foram pressionados. Chegaram uma guarda romana para levar Jesus preso. E foi por causa disso que eles vazaram, que Pedro negou. E não foi por causa disso que Judas traiu, mas enfim, os irmãos me entenderam. Muitas vezes a gente tem essas mesmas ações por muito menos. Muitas vezes a gente traz Jesus, a gente abandona Jesus, e a gente nega a Jesus por muito menos. Mas a graça e a misericórdia de Deus se mostra nisso. Que esse é o nosso caráter. Esse é o caráter dos discípulos, há 2000 anos atrás, e continua sendo o caráter dos discípulos de Cristo até hoje. Até hoje, continuamos falhando os mesmos erros de 2000 anos atrás. A gente fala que a Bíblia ela é um livro que sempre é atual, que sempre serve
para a sociedade? É porque pecado nunca muda. O pecado continua o mesmo. Cometemos os mesmos erros desde sempre. Desobedecemos a Deus da mesma forma desde sempre. Por isso que a Bíblia é tão eficaz, porque ela está combatendo um mesmo combate há muito tempo. E nós que somos novos nessa história toda. Mas tudo já é muito antigo, tudo já é muito velho. Esse é o caráter dos discípulos ao qual Jesus se aproxima. E isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Porque se você parar para pensar, bora lá. Pensa que você tem um amigo. E aí você e esse amigo brigam. E a culpa é sua. Você está errado na briga, você está errado na discussão. Você vacilou com seu amigo. E aí você meio que descobre isso e pensa, rapaz, vacilei com fulano, vacilei com Juan. E agora, como é que vai ficar a minha cara quando eu ver Juan? Eu penso muito nos discípulos assim, quando eles viram Jesus ressurreto, né? Tipo, poxa, eu te abandonei. Pedro, caramba, eu te neguei. E eu disse que não ia negar. Como é que eles devem ter ficado, né? A cara deles, tipo, olhar para Jesus, e aí, velho, tudo bem? Como é que tá? Não era para você estar lá na tumba? Você está aqui? Quando você briga com um amigo e você descobre que você está errado, você fica meio assim, envergonhado. Os discípulos, eles ficaram muito mais, porque o que eles fizeram para Jesus foi muito mais. Mas mesmo assim, Jesus se aproxima deles. Jesus chega perto deles. Jesus cria um relacionamento com eles. Olha, vocês vacilaram comigo, eu sei. Mas eu estou vindo aqui e eu estou dizendo, olha, velho, está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo de boa. Eu vou comissionar vocês. Esse é o primeiro ponto da grande comissão. Não é porque somos queridinhos de Cristo, não é porque somos bonzinhos ou bonitinhos, não é por nada disso. É porque Jesus escolheu se aproximar de nós. É porque Cristo está próximo de cada um de nós. É porque Cristo habita em cada um de nós, que podemos exercer a grande comissão. Segundo ponto é a respeito da declaração que Cristo dá quando Ele se aproxima. Ele se aproxima, isso já é muito bom, isso já é incrível, isso já é maravilhoso. Mas antes dele dizer, portanto, ide fazer discípulos, Ele dá uma declaração muito forte acerca de quem Ele é. Acerca do que aconteceu com Ele agora que Ele está nesse novo estado de corpo glorificado. Ele chega e diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu governo sobre tudo. Eu mando em tudo. Eu sou o dono do planeta todo e do que está fora do planeta. Eu sou o Senhor do universo. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Uma versão mais antiga vai dizer, e eu acho essa versão mais enfática a respeito de quem Cristo é agora. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Toda a autoridade é minha. E isso, a gente já sabe. A gente já refletiu aqui várias vezes acerca do poder de Deus, acerca da glória de Deus, acerca do poder de Cristo e da glória de Cristo. O pastor várias vezes já pregou a respeito disso. E como isso se aplica na grande comissão? Se aplica no sentido de que Jesus está próximo de você. Jesus habita com você, Jesus vive com você o tempo todo. E antes dele te comissionar, ele faz essa declaração. Ele diz que, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Toda autoridade é minha. Eu governo tudo, eu controlo todas as coisas. Isso aqui é para passar confiança para você. Essa declaração é para confortar o seu coração. E para você saber que a pregação do Evangelho, embora você seja um instrumento, as pessoas não vão ser alcançadas pela sua habilidade. As pessoas não vão ser alcançadas pela sua oratória. As pessoas não vão ser alcançadas pelas suas habilidades, pela sua faculdade, pela sua formação, porque você estudou muito, porque você treinou muito pregar, porque você, buscou daquele jeito, usou 1000 traduções para preparar uma mensagem, porque você leu 1000 livros. Não. As pessoas não vão ser alcançadas por causa disso. As pessoas vão ser alcançadas porque toda autoridade, porque todo o poder foi dado a Cristo, nos céus e na terra. Porque o poder do Evangelho é o poder de Deus. Não é seu poder, não são suas ações ali. Você está pregando, você está sendo usado como instrumento de Deus. Só que, ao mesmo tempo que é você, não é você. Porque você não tem poder nenhum para mudar o coração de alguém. Talvez,
se você for muito inteligente, se você souber usar as palavras, se você conseguir se articular bem, você pode induzir a pessoa temporariamente. Mas indução não é conversão. Você consegue manipular ela ali a fazer algumas coisas, mas logo, logo, vivendo a vida na igreja, do evangelho, ela cai fora. Ela não fica, ela não permanece. O que mantém as pessoas firmes em Cristo, o que converte as pessoas em Cristo, é o poder de Cristo. É justamente o próprio Deus que faz a obra. Você é somente um instrumento. E sabendo disso, você tem confiança. Sabendo disso, você tem paz. Porque você sabe que não é pelo seu esforço. Você prega o evangelho verdadeiro e você fica tranquilo com os resultados. Você não se importa se você conseguiu alcançar 500 pessoas ou só uma. Você sabe que você fez o seu trabalho, você sabe que você fez a sua parte, você sabe que você foi usado. Você sabe que o evangelho foi pregado e que Cristo atuou. Independente de você, o poder é de Deus, a força é de Cristo. Tudo é dele, você é somente um instrumento. E isso te dá paz, isso te dá confiança, isso te dá segurança nele. Você faz tudo no poder dele, você se mantém firme nele, porque você sabe que quem está atuando, quem está fazendo é ele. E você não precisa, você não necessita ter o domínio, ter o controle de nada. Você confia em Deus, você se deixa totalmente nas mãos dele, porque toda a autoridade, todo o poder lhes foram dados nos céus e na terra. Em seguida, agora a gente vai para a declaração de Jesus, para a grande comissão assim dita. E antes, a gente vai ter que falar acerca de algo que é muito interessante, o ID. O que acontece? Eu não sei se já foi falado aqui, num momento de culto com toda a igreja, ou em algum culto da juventude, eu não lembro mesmo. Mas existe uma idealização acerca do que seria... Existe um pensamento acerca de qual seria a melhor tradução para o ID. E algumas pessoas dizem que o ID, a melhor tradução, seria enquanto vão, quando fores, ou indo até. Isso é bem dito em várias igrejas, dito em vários congressos de missões. É uma falácia muito famosa. Muitas pessoas falam acerca disso. E o que acontece? Eu fiz um trabalho de pesquisa acerca do ID, da melhor tradução, qual seria e tal, para o ID aqui, descrito. E assim, é extremamente difícil explicar usando, digamos assim, os originais. Indo para o grego e pegando cada verbo, pegando os particípios, pegando o gerúndio. Eu mesmo, eu li e reli e li de novo. E assim, eu não sou muito bom em português. Que dirás em grego, para entender. Então, eu vou tentar simplificar aqui ao máximo para os meus irmãos. Mas assim, para você saber o que o texto está dizendo, você não precisa necessariamente ir nos originais. Você não precisa ir no grego. Você só precisa ler o texto. Veja, os nossos tradutores bíblicos do Brasil, eles são bons. São considerados muito bons. E já temos várias traduções da Bíblia aqui no nosso país, e eu fui consultar, e você pode ter esse trabalho, que é um trabalho incrivelmente simples, com um aplicativo de internet, com o Google você faz isso. Você pode consultar as traduções brasileiras, como é que elas vão traduzir esse trecho. E bora lá. As traduções mais antigas, da Almeida principalmente, ela sempre vai traduzir como o id mesmo. Ela nunca vai usar a palavra indo, enquanto vão, onde forem, ela nunca vai fazer isso. E aí você pergunta, beleza, as antigas não, mas e as novas? O que é que as novas vão falar acerca disso? Eu não sei se vocês perceberam, mas na minha versão, que é a nova Almeida atualizada, ele usa o termo vão. E eu fui pesquisar outras. A NVT usa o termo vão. A NTLH usa o termo vão. A NVI também usa o termo vão. Todas as novas traduções, elas usam essa palavra. Portanto, vão e preguem o Evangelho. E as antigas, portanto, ide e preguem o Evangelho. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isso? Se, enquanto vão, ou onde fores, ou indo, fosse realmente a melhor tradução para esse texto, e assim, algumas das traduções que eu citei aqui são extremamente novas. A NAA, se eu não me engano, ela não tem mais de 3 anos. Então, isso já é de um bom tempo atrás. Se essa realmente fosse a melhor escolha de tradução, eu acredito que eles incluiriam aqui, que eles colocariam no texto. E tipo, como é que tem
uma opção de tradução que é a melhor dita e todas as editoras bíblicas não estão colocando isso nas suas Bíblias. Como é que faz sentido? Se a gente for pegar por esse argumento, não faz muito sentido. No argumento do grego e sei lá mais o quê, que aí entra numa parte que eu realmente não domino, a gente vai ter aula sobre isso, não sei quem vai ministrar, mas a gente está estudando o Evangelho de Mateus. Quem foi falar acerca desse texto, por favor, explique que o id é id mesmo, e não indo, tal. Mas o que acontece? O verbo id, acontece que ele não é o verbo principal do texto. O verbo principal é discipular. E por isso o id está ligado a esse verbo, discipular. Só que o id realmente é id. Não é indo, não é enquanto vão. Porque se você for parar para pensar, ele vai dizer, vão e façam discípulos de todas as nações. Assim, eu não sei da condição dos irmãos. Eu não sei de como é o bolso de cada um aqui. Mas assim, eu nunca fui para a Espanha para pregar o evangelho de bobeira, tá ligado? Eu nunca, vou ali em Portugal e vou aproveitar e vou pregar o evangelho. Não. As pessoas que vão para esses lugares para pregar o evangelho, as pessoas que vão para a África para pregar o evangelho, elas vão porque elas são enviadas, porque elas são mandadas. E os discípulos de Jesus também não tinham essa facilidade, esse acesso a outras nações, ao seu bel prazer e bel querer. Estou a fim de ir ali na Itália. E passando por lá, eu vou pregar o evangelho. Não. O texto não está querendo falar acerca disso. O texto está dizendo, olha, vai, prega o evangelho. Sai daqui e vai pregar. Tá vendo? Isso aqui é o Brasil, né? Massa. Agora, vai para a África. Vai tomar sol lá e vai pregar o evangelho. Vai fazer a minha obra. Vai pregar a minha palavra. E aí, a gente ouve isso e pensa, ok, o texto, o que está escrito é o que está escrito e é isso que vale para a nossa vida. Vão, ide. Mas, como é que a gente faz isso agora? Porque, se for assim, todo mundo tem que acabar o culto aqui, a gente tem que começar todo mundo a comprar passagem para cada país, para pregar o evangelho, para ir fazer a obra, para ir fazer a missão. Então, pela graça de Deus, a igreja já cresceu bastante, desde quando Jesus disse isso até hoje. A igreja já se estabeleceu em vários lugares, a igreja já tem uma rede que consegue organizar as missões através do mundo. A igreja, glória a Deus, consegue fazer o seu trabalho de uma forma muito melhor do que a igreja primitiva. A gente tem a tecnologia, a gente tem avião, a gente tem barco, a gente tem um bocado de coisa que nos permite pregar o evangelho a outra nação. A gente pode pregar o evangelho a outra nação sem sair de casa. Você pode pegar o celular, botar no Instagram, fazer uma live e pronto, estou pregando o evangelho. Acabou. Se alguém de outro país te seguir, você já está pregando para essa pessoa. Se você for um criador de conteúdo e pessoas de outro lugar te assistem, você já está pregando a outras nações. Hoje é muito mais fácil pregar a outras nações. E a aplicação principal que eu pensei acerca disso é que isso faz com que busquemos mais ajudar as missões. Isso faz com que a gente contribua mais. Primeiro, isso faz com que a gente ore mais. Ore com mais fervor. Ore com mais empenho. Com que a gente sempre, todo mundo aqui ora, né? Daniele falou hoje. Uma coisa que ela disse que eu achei muito engraçada é a oração da noite, né? Que você vai dormir, aí você deita ali, vou começar a orar aqui. Senhor Deus e Pai, blá, 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 blá. Todo mundo tem essa oração, basicamente. Nessa oração, você deve pedir por missões. Nessa oração, você deve pedir pelos missionários. Nessa oração, você deve interceder pela vida de cada um deles. Porque alguns estão em alguns lugares que são mais tranquilos, outros estão em lugares que são completamente terríveis e que você, com toda certeza, não gostaria de estar. Você deve, tendo a compreensão certa desse texto, de ir, você deve orar com mais empenho por eles e com muita preocupação, porque você sabe que eles estão lá, eles estão fazendo a obra e você está aqui. E você pode orar pela vida deles, porque muitas vezes eles não têm tempo para isso, porque estão fugindo de perseguição, porque estão fugindo de bala. Você pode fazer isso, você pode reservar um momento das suas orações para os missionários. Segundo, você pode dar o seu dinheiro para os missionários. Você pode fazer doações para os missionários. Você pode entregar ofertas a eles. Pense. C.S. Lewis ele tem um livro muito interessante que se chama Cristianismo Puro e Simples. Ele vai falar algo que é extremamente confrontador, que mexe muito comigo até hoje, porque eu não consigo aplicar totalmente o que ele fala. Ele vai dizer que o cristão,
ele deve ter uma carência dos seus prazeres. Como assim uma carência dos seus prazeres? Ele está falando acerca de dinheiro. Ele diz, olha, você deveria conseguir com o seu dinheiro só suprir aquilo que é necessário para você. Bens materiais, que são vaidade, digamos assim, você não deveria meio que ter. A roupa mais cara? Não, compra mais barata. O sapato mais estiloso? Não, compra aquele que dá para usar, que fica de boa. Aquela calça maravilhosa? Compra aquela que dá a decência. Você deve viver mais ou menos a sua vida assim. Ele disse que você deve viver assim. Por quê? Porque o seu dinheiro, porque você entende a realidade da pregação do Evangelho, você entende a realidade de missões, e você pega o seu dinheiro, você tira de você, você abdica dos seus prazeres, das suas vaidades, e você doa para missões. Você entrega para a vida dos missionários. Você oferta na vida de cada um deles. E veja, missionário precisa de dinheiro. Porque missionário, além de se alimentar, alimenta os outros, que não tem nada, que estão no estado de completa miséria. Eu não sei quantos aqui já foram na 2 de julho. E lá, na 2 de julho aqui perto, eles têm uma sala só de estoque de alimentos. E eu estava conversando com Mateus, é o nome do rapaz que coordena. Ele fica contando várias histórias de como acabou os alimentos, acabou o feijão. Ele falou, não, porque acabou o feijão e tal, e aí no dia seguinte, pela graça de Deus, pela glória de Deus, alguém chegou aqui e repôs o nosso estoque, com sei lá quantos quilos de feijão. Acabou o sal na semana passada, e aí veio alguém e trouxe aí vários quilos de sal, para ajudar a gente. Sabe, isso é uma das coisas que devemos fazer. A gente deve orar, em primeiro lugar. A oração é a coisa mais importante da vida do cristão. Mas a gente também deve contribuir. A gente também deve dar o nosso dinheiro para os missionários. A gente também deve ofertar muito na vida deles, porque eles estão fazendo algo que nós não estamos fazendo. A gente está cuidando da igreja aqui, a gente está discipulando aqui, a gente está fazendo missões urbanas, alcançando no nosso colégio, alcançando na nossa faculdade, no nosso trabalho, onde quer que seja, na rua, na nossa vizinhança, mas eles estão indo para outros lugares, para outras realidades, vivendo coisas que a gente nem imagina. E eles têm necessidades, muitas necessidades, e eles precisam das nossas contribuições. Portanto, essa é uma das aplicações que esse ID tem nas nossas vidas. A próxima, ela é um pouco engraçada, por quê? Vou até beber uma água aqui. Tem um grupo da juventude no WhatsApp, e uma galera que participa, e rola um questionamento direto nesse grupo. A pessoa vem e pergunta assim: quem morre sem conhecer Jesus, vai para o inferno ou vai para o céu? A pessoa que faz isso, ela larga essa pergunta, ela larga sempre na zoeira. Tipo, ela joga ali, depois ela manda uma figurinha de explosão e cai fora, tipo, sair. Eu, sempre que vejo isso, eu respondo na zoeira também. Fez a pergunta na zoeira, vai ter resposta na zoeira. Respondeu, ele manda a pergunta assim, e aí eu pego e coloco lá: vai para o inferno de tobo fogo. Pesado, né? Barril. Às vezes a pessoa fez na brincadeira, eu fui na brincadeira também, só que eu abaixei um pouquinho mais o nível. Mas bora lá. Outra vez, mais recentemente, há um tempo atrás, essa pessoa fez a mesma pergunta, só que dessa vez ela fez de uma forma séria. Eu respondi? Não. Por quê? Porque eu vi que foi de uma forma séria e eu estava com preguiça, porque eu tinha acabado de chegar do trabalho e não queria responder, porque, pô, quero descansar. Mas Eugênio respondeu. E a resposta dele eu concordo plenamente. O que é que acontece? Esse é um dos porquês que nós devemos ir e pregar o Evangelho. Esse é um dos porquês que a gente deve sair do nosso lugar e pregar o Evangelho a quem está ao nosso redor e quem está longe também. Por quê? Romanos 1, do 18 ao 32, Paulo vai construir o argumento de como a humanidade está perdida. Na verdade, ele vai construir de Romanos 1, 18 até Romanos 3, 20. Ele vai construir todo esse argumento. Ele vai passar pelos gentios, ele vai pelos judeus, depois ele vai juntar todo mundo numa mesma panela e dizer: olha, está todo mundo no pecado. Basicamente isso que ele vai fazer nos 3 primeiros capítulos ali de Romanos. Mas do 1 ao 18 ele fala muito acerca daqueles que não conheceram a Deus, daqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. O que é que acontece? Isso não existe. Todo mundo conhece a Deus, direta ou indiretamente. Você pode conhecer a Deus através de Jesus Cristo, mas você pode conhecer a Deus também através da criação. Paulo ele vai falar que a criação manifesta a existência de Deus.
você olhando as coisas que Deus criou, aquilo que Ele fez, você consegue chegar à conclusão de que, ok, existe um Deus. Existe um Deus e eu preciso adorar esse Deus. Calvino, ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Que a gente cria ídolos para adorar esses ídolos. A gente cria deuses para adorá-los. E o coração do ser humano, no pecado, é um coração que cria deuses para si. Que sabe que está num estado ruim e sabe que precisa de perdão de um Deus. Só que não sabe ao certo como é isso. E por isso a gente tem tantas religiões aí no mundo. Até quem é ateu, no fim das contas, tem um pouco de religiosidade. E sabendo disso, sabendo que as pessoas, mesmo sem conhecer o Evangelho, elas estão perdidas, elas estão condenadas, nós devemos ir e pregar até elas. Nós devemos ir e anunciar a mensagem da salvação até elas. Porque veja, eu vou aqui não usar argumento bíblico, mas argumento mais lógico. Eu sou um descrente. Eu não conheço Jesus. Eu não conheço Deus. Não sei nada de... Nada. Não sei nada disso aqui. Eu nem sei o que é Bíblia. E aí vem um cristão, chega para mim. E aí, velho, tudo bem? Então, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Não sei nem o que é. É para comer? E aí, a pessoa, o crente vai e prega o Evangelho. Essa pessoa aqui é de fora da realidade cristã. E essa pessoa vai e compreende toda a realidade a qual ela está inserida. Aí, tem até um meme que o Eugênio uma vez postou, que eu ri muito com ele. Que era um índio e um padre. E aí, o índio perguntava, se eu não ouvisse falar do Evangelho, eu ia para o céu? Aí o padre disse, sim, você ia. Aí o índio, então por que você me falou? Porque agora eu tenho que escolher seguir o certo. Porque agora que eu sei que eu estou errado, eu tenho que fazer o certo, né? Porque antes eu ia para o céu, na minha ignorância mesmo, e beleza, estamos salvos aí, fazendo um bocado de coisa errada. Só que não é assim. A palavra de Deus em nenhum momento vai defender isso. A Bíblia em nenhum momento vai falar acerca disso. Sabendo disso, a gente abre umas brechas para muitos outros debates que eu não vou nem mencionar aqui para já não dar a oportunidade para começar amanhã no grupo da juventude um bocado de questionamento. Mas o texto é claro. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação sem Cristo. Para o ser humano alcançar a salvação, ele precisa de Jesus Cristo. Ele precisa ter um encontro com Jesus. Ele precisa ouvir a pregação do Evangelho. Ele precisa se converter. E com isso, a gente devia pregar mais. Sabendo disso, devemos anunciar mais a palavra de Deus. Devemos pregar mais o Evangelho. Devemos fazer mais. Devemos falar mais acerca da verdade revelada de Deus, que é a Bíblia. Veja, me fugiu o ponto agora na mente. Enfim. Caraca, deu um branco maravilhoso agora. Enfim. Não veio aqui, fugiu, então talvez Deus não queira que eu fale. Deixa lá. Vamos seguindo. Outro ponto interessante do ID, uma coisa muito massa também, que é do nosso contexto. Muitas vezes a gente fala em avivamento. Eu já ouvi muitas vezes aqui na nossa igreja, alguns irmãos falando acerca do avivamento. Tipo, não, sabe o que a gente precisa de verdade? De um avivamento. Sabe o que necessitamos? Avivamento. A gente precisa de um avivamento em Paripe, a gente precisa de um avivamento na Recom, precisa de um avivamento na juventude. Precisamos ficar cheios de Deus, cheios de Cristo, cheios do Evangelho. Precisamos ficar avivados. E rolou um avivamento na história da igreja. Aconteceu. Foi no século XVIII. E a gente tem 3 grandes nomes desse avivamento. O pastor sabe quem são? Jonathan Edwards, John Wesley e George Whitefield. Eles foram as 3 pessoas, mais ou menos, ali que encabeçaram o avivamento. Primeiro ponto, eu não sei se os irmãos lembram, mas eu vou lembrar. Ano passado eu preguei aqui, eu falei acerca da oração, e que a oração também foi um dos estopins para o avivamento. Mas outro estopim para o avivamento foi missões. Os moravianos, eles estavam fazendo missões, pregando o Evangelho a vários lugares. E por isso começou a rolar um avivamento. E esses 3 homens, Jonathan Edwards, George Whitefield e John Wesley, eram 3 missionários. Vamos explicar esse ponto. John Wesley. John Wesley pregava na paróquia também.
Só que ele pregava fora da paróquia. Ele botava um caixote na praça às 5 horas da manhã e ele começava a pregar. Ele colocava nesse horário porque era o horário que as pessoas estavam saindo para trabalhar, e aí ele conseguia alcançar muitas pessoas pregando nessa hora. E ele pregava, e certa vez alguém chegou para ele e falou: olha, você não deve pregar aqui porque você não está na paróquia. É melhor você ir pregar na paróquia. Ele olhou para o cara e falou: meu filho, o mundo é minha paróquia. Eu prego por todo lugar, eu prego aonde eu for. Eu preciso pregar por toda parte, eu preciso alcançar o coração de todo mundo. Outro. Vou falar de Jonathan Edwards agora, não vou falar de George Whitefield agora não. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele era pastor de uma igreja que tinha sido do seu avô, e com o tempo passaram para ele, né? O avô foi ficando mais velho, ele foi ficando mais adulto, passaram a igreja para ele pastorear. E em um determinado momento, ele prega uma série de sermões acerca da Santa Ceia, e isso dá uma polêmica na igreja, por causa que a igreja tinha uma visão assim, uma visão A, e Jonathan Edwards prega a visão B. E por causa disso, mandam o Edwards embora da igreja. Hoje você não consegue dimensionar isso, né? Tipo, poxa, expulsaram Jonathan Edwards da igreja. Jonathan Edwards ficasse livre? Meu Deus do céu, vem pra cá, meu filho. Pelo amor de Deus, prega aqui. Vai ser demais. Mas enfim, demitiram o Edwards. Aí você pode pensar, beleza, o que foi que o Jonathan Edwards fez a partir daí? Ele já era muito conhecido, ele já era muito famoso pelas suas pregações, pelas suas mensagens, ele já tinha feito a mensagem, o sermão, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado, que foi o sermão que fez as pessoas acharem que iam para o inferno na hora. Ele já era muito famoso na história momentânea ali. E ele recebeu muitos convites de várias igrejas. E ele, com certeza, poderia escolher a melhor igreja para pregar. A igreja que tivesse ar-condicionado, a igreja que fosse gigante, com a maior quantidade de membros. Ele poderia tranquilamente fazer isso. Ele fez? Não. Ele pegou e, beleza, já que eu fui demitido da igreja, eu vou virar missionário, vou pregar para os índios aqui na América. E ele começou a pregar para os índios. Ele começou a pregar, a fazer missões para pessoas que eram assim, né, que tinham outra língua na cabeça. Porque ele sabia que ele precisava alcançar o povo dele, o povo que estava ali vivendo no mesmo país que ele. Os índios não tinham sido alcançados, eu preciso alcançar essa galera, eu vou pregar lá. Já que eu fui dispensado aqui, beleza, valeu, até lá, é nóis, vou pregar lá. Jonathan Edwards fez isso. George Whitefield. Por que eu deixei George Whitefield por final? Porque eu me sinto muito envergonhado perto de George Whitefield, por causa disso aqui. Beber água. Estava ouvindo um podcast sobre ele, e o mínimo que George Whitefield pregava por dia era 3 vezes. E ele pregava até cuspir sangue. Sabe o que é isso? Sabe o que é você pregar até cuspir sangue? Você está pregando, e de repente você dá uma tossezinha assim, você olha assim, eita, pega, é sangue, tô nem aí. Continua pregando. Esse era George Whitefield, ele fazia isso. Eu não consigo pregar se não tiver um copo de água aqui. Vocês estão vendo que toda hora eu estou pegando, estou bebendo, porque a garganta fica seca. Ele nem tinha isso. Esqueça copo de água, eu vou pregar aqui até eu morrer. Até eu começar a botar as minhas tripas para fora. Vou pregar aqui até cuspir sangue. Porque eu preciso pregar, porque eu preciso anunciar o evangelho, porque eu preciso ir e falar acerca de Jesus Cristo. E foi com isso que ocorreu o avivamento. Foi com essa pregação desses 3 que ocorreu o avivamento. Eles são os 3 nomes que são citados. E são citados com justiça. Porque cada um em si fez algo que, poxa, eu não sei se eu pregaria até cuspir sangue. Se no caso, não, beleza, vou pregar sem beber água. Se saísse uma gota diferente, meu irmão, traz a água aí que eu não vou pregar não, meu irmão, você está louco, eu estou cuspindo sangue. Eu já tenho uma saúde muito ruim, eu vou piorar ela. Mas eles faziam isso. Eles entregavam as suas vidas. Eles iam até o fim. Eles pregavam até não ter mais condições, até não ter mais força. E isso deve fazer com que a gente vá. Se a gente quer que aconteça um avivamento no nosso tempo, nos nossos dias, a gente quer que Jesus venha e que a igreja se manifeste com mais empenho, com mais força, a gente deve pregar mais a palavra. A gente deve se preocupar mais com missões. A gente deve falar mais acerca de Cristo. Agora, saindo do ID, a gente vai para o fazer discípulos, né? Eu não sei quanto tempo, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho pouco tempo, acabei de ver. Eu tenho
Eu tenho pouco tempo e eu tenho 4 tópicos. Beleza, bora lá. Fazei discípulos de todas as nações. Vamos lá. O que é que a gente pode tirar disso aqui para a gente? Fazei discípulos. Jesus aqui, ele está falando no plural, né, para fazer várias pessoas discípulas, mas ele não está falando para uma pessoa no singular. Jesus, quando ele disse isso, ele não falou para pastor Sérgio. Ele não falou para Jéssica, que foi. Ele não falou para Daniele, que veio aqui hoje e pregou. Ele não falou só para mim. Ele falou para toda a igreja. Ele falou para todos os seus discípulos. Ele falou para cada um de nós. Olha, ide e fazei discípulos. Ide e fazei seguidores meus. Esse é o verbo principal, discipular. O essencial da vida cristã, o que mais devemos fazer é justamente isso. Discipular, encontrar outros e ensinar esses outros a ser como Cristo. Os outros verbos aqui, eles vão simplesmente demonstrar o que é discipular. Ele diz, ele diz, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Isso aqui é basicamente o que é discipulado. É você ensinar a pessoa os ensinamentos de Cristo, é você viver com ela, é você batizar ela, você ensinar ela a doutrina da Trindade, embora a gente nem passe por nossa cabeça isso, mas a gente precisa ensinar, como a Fônia aqui falou. Ela disse que a gente lembra muito de Deus, lembra muito de Jesus, mas às vezes a gente esquece do Espírito. Estava conversando hoje à tarde, e a conversa foi justamente um pouco sobre isso, que às vezes a pessoa, ela pode focar mais no Espírito Santo, a outra foca mais em Jesus, aí a terceira foca mais em Deus, mas só que precisa haver um foco geral. A gente precisa se lembrar sempre dessas 3 figuras, tanto que ele vai falar aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que lembrar que a salvação, ela é trinitária. Deus age da forma triuna dele em nosso resgate. Deus nos elege, Cristo derrama seu sangue e o Espírito Santo habita conosco, nos levando a viver uma vida cada vez mais santa para irmos ao encontro de Deus. Então a salvação, ela atua em 3 partes. Os 3 estão agindo, os 3 atuam na vida de cada um. E isso é uma das coisas que devemos passar aos nossos discípulos. Um ponto interessante aqui sobre ensinar. O texto, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, eu não lembro quem foi que falou isso aqui na EBD. Mas não sei se foi o Wilton ou se foi Jackson. Que o livro, ele é muito conhecido pelos discursos de Jesus. Aqui, Jesus vai ter 5 grandes discursos, né? Se você for para Marcos, ele vai estar sempre usando a palavra e depois. Marcos vai falar muito mais acerca das ações e dos feitos de Jesus. Ele não vai retratar um discurso, por exemplo, não tem sermão do monte em Marcos, mas tem em Mateus. Ou seja, cada evangelho vai tratar de uma coisa especificamente, e Mateus quer tratar acerca do ensino de Jesus. Mateus quer tratar acerca daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou. E a gente tem, só de primeira, o Sermão do Monte, que já é a caixa, que já chega para você mudar a sua mente mesmo. A gente já tem de primeira as bem-aventuranças, que já é incrível, né? A gente está com uma série de estudos lá na SMHB acerca do Sermão do Monte. E é muito engraçado que todo mundo que vai pregar, a gente está usando o material do John Wesley, todo mundo que vai pregar chega e fala, olha, essa passagem é muito rica, eu não vou poder aqui em uma noite falar tudo que ela tem. Mas se os irmãos quiserem estudar, está aqui a apostila, vocês estudam, e aí cada um vai acrescentando mais sobre o que a gente estudou aqui. Por quê? Porque é muito poderoso, porque é muito forte, porque a gente olha e numa leitura rasa a gente já percebe, a gente já percebe que o texto é difícil de seguir, é difícil de se viver. Numa leitura mais aprofundada, você chora, velho. Você chora, rapaz, ser cristão é muito difícil, não dá. Isso aqui, velho, ser humilde de espírito, ser pobre de espírito é completamente difícil. Ser aquele que tem fome e sede de justiça e que crê na justiça que Deus vai operar, é completamente difícil. Você quer fazer as coisas, você quer resolver do seu jeito. E veja, isso que Jesus começa dizendo, não é o final do discurso dele no Sermão do Monte, é o que ele começa dizendo, isso é a introdução, para te pegar de jeito logo no início. É incrível. E isso é só o primeiro discurso de Jesus. Depois dele tem Mateus 10, depois de Mateus 10 tem as parábolas do reino, que é Mateus 13, depois de Mateus 13 vem Mateus 18, e depois vem o discurso escatológico de Jesus, que é Mateus 24 e 25. Ou seja,
O texto de Mateus, que ele está falando aqui, né, a gente poderia focar bastante acerca disso aqui, no ensinamento que ele vai focar, que é para a gente fazer com os nossos discípulos. O texto de Mateus, ele já dá um ensinamento para você. Ele já te entregou aqui, no texto passado todo, tudo que deveria ser passado aos discípulos, tudo que deveria ser ensinado para que os discípulos fossem formados. E por fim, porque já são 19h27, eu só tenho 3 minutos, Jesus vai dizer o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E a gente vai terminar essa mensagem da mesma forma que a gente começou. Eu comecei falando que a primeira coisa que Jesus faz é se aproximar. A primeira coisa que Jesus faz é se achegar a cada um de nós, é criar um relacionamento com cada um de nós. E no fim, Jesus faz uma promessa. Ele disse: eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Eu estou habitando com você, eu estou vivendo com você, eu estou morando com você. Nós vamos ser agora uma família onde eu vou habitar no seu coração até o fim dos tempos. No caso de cada um aqui até morrer, e depois quando ressuscitar, vai ter novamente um encontro com Jesus no fim dos tempos. Ou seja, primeiro Jesus ele se aproxima de fato. Segundo, ele faz a promessa de que vai permanecer conosco. Por mais que as coisas fiquem difíceis, Cristo diz: eu estou com você. Por mais que o mundo acabe e desabe e você pense: agora, ok, agora já foi. Cristo diz: eu estou com você. Por mais que você seja como os discípulos, como a gente já falou aqui, que traem, que negam e que vendem, esqueci outro termo agora que eu usei. Por mais que você seja assim, ele diz: eu estou com você. Os discípulos aos quais Jesus está falando isso são os discípulos que há 3 dias atrás fizeram isso com ele. Há 3 dias atrás, vocês fugiram e o outro me negou. 3 dias atrás, eu estou chegando aqui porque eu estou chegando aqui nesse horário só porque eu ressuscitei agora, tá? Então, eu demorei um pouquinho, mas já cheguei. E eu já posso dizer para vocês com certeza que eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Eu vou estar presente na vida de cada um. Eu vou estar ajudando cada um. Eu vou estar consolando cada um. Eu vou estar dando força a cada um até o fim dos tempos. E com isso, a gente tem toda... Eu nem sei que palavra, eu não sei se... Eu vou usar a palavra certeza. A gente tem toda a certeza e segurança da pregação do Evangelho e da vida cristã. Porque Deus, Ele já se aproximou de nós, Jesus já se aproximou de nós, e Ele já prometeu que vai ficar conosco até o fim dos tempos. E bem, Deus não volta na sua palavra. Deus é fiel a si mesmo, Ele é fiel à sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele diz que vai ficar com você até o fim, você pode passar pelo que for, pode cair um avião na sua cabeça, Jesus está com você. Independente de todas as coisas. Amém? Vamos estar orando aqui para agradecer. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te peço que esteja, Senhor, falando no coração de cada irmão aqui, Senhor, aplicando essa mensagem na vida de cada um, meu Deus. Que possamos sair daqui essa noite, Pai, mudados e moldados, e querendo fazer mais por Ti, Senhor. Querendo viver mais, Senhor, a pregação da palavra, querendo falar com mais entusiasmo, com mais fervor de Ti. Querendo fazer mais por Ti, querendo dar as nossas vidas por Ti. Se possível, morrer por Você. Que possamos sair daqui essa noite assim, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém.